a luz do julgamento. Ele observa toda a terra, comanda todas as coisas e contempla todas as palavras e ações do homem. Ele conduz sua gestão com passos mensurados e de acordo com seu plano, em silêncio, sem efeitos dramáticos, mas seus passos se aproximam, um por um, da humanidade, e seu trono de julgamento é instalado no universo à velocidade de um raio, imediatamente seguido pela descida de seu trono entre nós. Que cena majestosa é essa? Que quadro imponente e solene! Como uma pomba e como um leão que ruge, o Espírito vem em nosso meio. Ele é a sabedoria, justiça e majestade, e vem sorrateiro em nosso meio, exercendo autoridade e cheio de amor e compaixão. Que cena majestosa é essa? Que quadro imponente e solene! Como uma pomba e como um leão que ruge, o Espírito vem em nosso meio. Ele é a sabedoria, justiça e majestade, e vem sorrateiro em nosso meio, exercendo autoridade e cheio de amor e compaixão, seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos. Cantar esse louvor das palavras de Deus me lembra de quando eu acreditava no Senhor Jesus antes. Os pastores e presbíteros sempre diziam que Deus nos julgaria nos últimos dias de uma mesa gigante no céu, que o Senhor Jesus estaria num grande trono branco, de onde julgaria as pessoas com base no que fizemos, recompensando os bons e punindo os maus. Eu sempre acreditei nisso. Só quando li as palavras de Deus Todo-Poderoso e investiguei sua obra nos últimos dias, eu realmente acordei e vi que eram noções humanas e invenções. Na verdade, Deus já chegou e está em meio à humanidade para expressar verdades para o seu julgamento nos últimos dias, e o julgamento diante do trono de Cristo começou há muito tempo. Era 2015, e eu já acreditava em Deus havia mais de 20 anos. Em outubro, meus colegas me incentivaram a usar o Facebook para encontrar amigos e conversar. Sempre que eu tinha tempo, eu olhava os posts dos irmãos e irmãs, e curtia e compartilhava tudo o que me interessava. Um dia, em fevereiro de 2016, eu estava no Facebook como sempre e reparei que um grupo discutia o julgamento de Deus nos últimos dias. Cada um falava uma coisa diferente. Uma pessoa disse que não sabia o que era o julgamento, então não ousaria falar casualmente disso, e que não podíamos especular sobre as ações futuras de Deus. Outra pessoa mencionou o Salmo 75:2, quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente. Ela disse que isso significa que Deus tem um registro do que todos fizeram e, quando o Senhor Jesus julgar as pessoas nos últimos dias, Ele mostrará a todos, como se fosse um filme. Por isso devemos nos comportar bem, ser corretos e nunca fazer o mal, e então Deus não nos mandará para o inferno. Outra pessoa disse que, com base no Apocalipse, quando Deus nos julgar nos últimos dias, Ele estará num grande trono branco no céu, onde o Senhor Jesus montará uma grande mesa, abrirá um livro sobre a vida de cada pessoa e então as julgará uma por uma, de acordo com o que fizeram. Quem fez o bem será levado ao reino de Deus, e quem fez o mal será mandado para o inferno. Depois de ler esses posts, comecei a esboçar mentalmente todas essas ideias do Senhor Jesus julgando as pessoas nos últimos dias. O Senhor Jesus vai sentar num grande trono branco no céu, com pessoas ajoelhadas diante dele para serem julgadas. O Senhor Jesus vai determinar se as pessoas vão para o céu ou para o inferno com base em todo o bem e todo o mal que fizeram. Eu acreditava no Senhor havia 20 anos e eu o seguia e espalhava o Evangelho com entusiasmo. Eu trabalhei muito para viver sob seus ensinamentos. Imaginei que ele certamente veria minha sinceridade e me levaria ao reino dele. Continuei pensando nisso e me dei conta de que eu poderia procurar por julgamento na internet e ver o que aparecia. E o que surgiu na minha pesquisa foi: o castigo e julgamento de Deus são a luz da salvação do homem. Aquilo chamou minha atenção imediatamente. Cliquei no link, empolgada para ver o que havia ali. Tratava-se de um lindo louvor que me fez refletir. Se o homem desejar ser purificado em sua vida e obter mudanças em seu caráter, se desejar viver uma vida com sentido e cumprir seu dever como criatura, ele precisará aceitar o castigo e o julgamento de Deus e não poderá permitir que a disciplina de Deus e os golpes de Deus se afastem dele, para que ele possa se livrar da manipulação e influência de Satanás e viver na luz de Deus. Saiba que o castigo e o julgamento de Deus são a luz da salvação do homem, e que não há maior bênção, graça ou proteção para ele seguir o Cordeiro e cantar cânticos novos. A letra aguçou minha curiosidade. Ela dizia que o julgamento e o castigo de Deus são a luz da salvação do homem, que são a melhor proteção e a maior graça para nós. Perguntei-me o que aquilo significava. Também dizia que, para sermos purificados e vivermos uma vida com sentido, temos que aceitar o julgamento e o castigo de Deus.
Pensar nisso trouxe algumas perguntas à minha cabeça. O julgamento não determina só o nosso desfecho. Como ele pode ser a luz da nossa salvação? Eu nunca tinha ouvido aquilo. Aquele tipo de julgamento era diferente do que eu considerava julgamento, mas eu tinha uma vaga noção de que não era tão simples quanto eu pensava. Procurei a fonte do louvor e vi que era da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então visitei o site deles. Tinha um design interessante e muito conteúdo. Vi todo tipo de livro, louvores a Deus, filmes gospel e outros vídeos, além de testemunhos por escrito. Primeiro, fui à seção de livros, onde vi títulos como O Julgamento Começa pela Casa de Deus e Testemunhos de Experiências Diante do Trono do Julgamento de Cristo. Ambos mencionavam o julgamento. Em Testemunhos de Experiências Diante do Trono do Julgamento de Cristo, tinha vários artigos sobre o julgamento, como transformação por meio do julgamento e o julgamento é luz. Eu li alguns artigos, e todos eram sobre como os cristãos experimentaram o julgamento das palavras de Deus e então suas visões sobre a fé e seus caracteres corruptos mudaram. Ler aquilo me deixou ainda mais curiosa. Pensei, é possível que o julgamento não seja a condenação nem a determinação dos desfechos, mas, sim, a salvação? O que o castigo e julgamento de Deus são a luz da salvação do homem significa? Parecia que aqueles livros sobre o julgamento seriam muito úteis, e eu quis lê-los com cuidado. Mas era hora de ir trabalhar. Então tive de desligar o computador e sair. Mas passei o dia todo pensando no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso, especialmente sobre o castigo e julgamento de Deus são a luz da salvação do homem. Eu não conseguia entender o que significava julgamento ali. Quando cheguei em casa de noite, voltei ao site e busquei por julgamento. Então eu li, Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade. Teve uma passagem que me emocionou de verdade. No julgamento que começa na casa de Deus, do qual se falou no passado, o julgamento dessas palavras refere-se ao juízo que Deus emite hoje sobre aqueles que se põem diante de seu trono nos últimos dias. Talvez haja aqueles que acreditem em tais imaginações sobrenaturais como as que, quando os últimos dias chegarem, Deus irá erigir uma grande mesa nos céus, sobre a qual uma toalha branca será estendida e então, sentando-se sobre um grande trono com todos os homens ajoelhados no chão, ele revelará os pecados de cada homem e assim determinará se devem ascender ao céu ou ser enviados para o lago de fogo e enxofre. Independentemente das imaginações do homem, a substância da obra de Deus não pode ser alterada. As imaginações do homem nada são senão os construtos dos pensamentos humanos e vêm do cérebro do homem, somados e reunidos daquilo que o homem viu e ouviu. Portanto, digo que, não importa o quanto forem geniais, as imagens idealizadas não passam de desenhos e não podem substituir o plano da obra de Deus. Afinal, o homem foi corrompido por Satanás, então como pode sondar os pensamentos de Deus? O homem concebe a obra do julgamento de Deus como sendo algo fantástico. Ele acredita que, já que o próprio Deus está fazendo a obra de julgamento, então ela deve ser da mais tremenda dimensão e incompreensível aos mortais e deve ressoar pelos céus e abalar a terra. De outra forma, como poderia ser a obra de julgamento feita por Deus? Ele acredita que, como essa é a obra de julgamento, então Deus deve ser particularmente imponente e majestoso ao operar e aqueles que são julgados devem estar uivando em lágrimas e, ajoelhados, suplicando por misericórdia. Cenas assim certamente seriam espetaculares e profundamente estimulantes. Todos imaginam a obra de julgamento de Deus como algo milagroso. Entretanto, você sabia que, há muito tempo, desde quando Deus começou sua obra de julgamento entre os homens, você permanece aninhando em sono letárgico? Que quando você achar que a obra de julgamento de Deus começou oficialmente, Deus já terá criado um novo céu e uma nova terra. Naquele momento, é possível que você tenha apenas acabado de entender o significado da vida, mas a obra implacável da punição de Deus o levará, ainda em profundo sono, ao inferno. Só então você irá perceber de repente que a obra de julgamento de Deus já terá terminado. A palavra, Vol. 1, aparição e a obra de Deus. Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade. Ler isso me deixou chocada. Meus pensamentos e perspectivas mais profundos sobre o julgamento de Deus dos últimos dias foram claramente revelados. Será que minha crença de que Deus faria o julgamento no céu era só um pensamento sobrenatural? Ela também dizia que a obra de julgamento de Deus dos últimos dias já tinha começado e estava quase acabando. E mandava as pessoas buscarem a aparição de Deus imediatamente. Pensei, será que essa poderia ser a voz de Deus? Essa ideia me deixou agitada,
e eu quis decifrar tudo com urgência. Então, mandei uma mensagem no chat do site da Igreja de Deus Todo-Poderoso e disse que estava interessada no julgamento de Deus dos últimos dias. Fiquei surpresa, pois recebi uma resposta bem rápido. As irmãs Lily, da igreja, entraram no chat. Depois de apresentações breves, compartilhei minhas dúvidas com elas. Eu disse, com base no Apocalipse, Deus estará no céu, em um grande trono branco, para realizar seu julgamento nos últimos dias, mas, em Cristo realiza a obra do julgamento com a verdade. Isso é considerado uma noção humana, pois a obra do julgamento de Deus nos últimos dias já começou. O que tudo isso significa? A irmã Liu respondeu com esta comunhão. O que o Apocalipse diz sobre João ver um grande trono branco no céu na ilha de Patmos foi só uma visão, uma profecia sobre o julgamento de Deus nos últimos dias. Não vai acontecer de verdade. Ou seja, ninguém pode saber ou determinar exatamente como Deus vai fazer sua obra do julgamento até que ele o faça. Só vamos saber quando a profecia for cumprida. Ela também disse que há muitas profecias na Bíblia sobre a obra de julgamento, como em Apocalipse 14, 6-7, e viu outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Também em João 9,39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Ela recitou esses versos, que dizem, tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e eu vim a este mundo para juízo. Isso mostra que Deus com certeza virá à terra e fará sua obra de julgamento aqui nos últimos dias. Ela também mencionou João 5,22. O Senhor Jesus disse, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E o versículo 27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 5,27. Além disso, 1 Pedro 4,17 diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Ela disse, esses versículos dizem que o julgamento será feito pelo Filho. Qualquer referência ao Filho ou ao Filho do Homem significa que ele nasceu do homem e tem humanidade normal. O Espírito de Deus não se chamaria Filho do Homem. Então é uma prova adequada de que Deus faz a obra de julgamento dos últimos dias encarnado como Filho do Homem. Também está escrito que o julgamento começa com a casa de Deus. Ou seja, a obra de julgamento de Deus dos últimos dias começa com os crentes. Fiquei perplexa nesse momento e pensei, sou crente há vários anos, e já li esses versículos da Bíblia que ela mencionou. Porque nunca percebi que Deus encarnará como Filho do Homem e fará sua obra de julgamento na terra. Só fui pela visão de João, na ilha de Patmos, imaginando que era como Deus realizaria seu julgamento, menosprezando os outros versículos sobre o julgamento. Eu tinha uma compreensão bem limitada.